É bacana. divertido. Bom, falando sobre o tema central, que seria a gestão de identidade, né? Para quem ainda não conhece o tema, explica um pouco para a gente esse bicho aí, né? O que é quando se fala de IAM ou IGA, ou seja o que for, o que é esse troço, Vânia? Certo. A gestão de identidade ela cuida de conta de acesso e autorização de acesso, né? Então, essas coisas são muito próximas, mas elas têm necessidades diferentes. Quando a gente fala de conta de acesso, principalmente é admissão, desligamento, afastamento e reset de senha. São esses domínios que a gestão de identidade cuida. E quando a gente começa a falar da parte de governança, a gente vai entender o que é dentro daquela conta, para que acessos que... Eu, por exemplo, não gosto muito da palavra perfil, não porque ela não representa o que ela representa mesmo, porque ela sim representa, mas ela é muito utilizada para 1 milhão de coisas, né? Então a gente gosta de gerenciar na AutoSeg, a gente chama de acessos, porque ele serve para representar um grupo, um perfil, uma permissão de acesso fragmentada. Então, cada um dos modelos de concessão de autorização diferentes vão estar nessa parte da governança dos acessos. E o modo como você cuida disso é bem importante. Depois, por último, tem a caixinha da governança, né? E aí é você garantir que quem tem um certo acesso deve ter no período certo e com o limite de tempo certo, né? E nada além do que o estritamente necessário para aquela estrutura. Então quem, o que, por quanto tempo. É o tal do least privilege, né? Do least privilege. Que é o né? privilégio mínimo possível para as pessoas. Né? Exato. Bom, para quem nos acompanha aí e não entendeu muito bem o que o Wander falou, né? Nós estamos falando do famoso usuário e senha, né? Então, a pessoa ganhou lá, quando você entrou na empresa que você trabalha, você foi lá e ganhou um acesso no e-mail, você ganhou um acesso num sistema de CRM ou RP, ou seja o que for. Tudo isso aí é acesso, né? Que vocês chamam de kit, né? Sim, kit de acesso. Sim. Né? E aí tudo isso tem os permissionamentos. Além de você ter o acesso, que seria o login e senha, tem os permissionamentos, que seria aquilo que você tem autoridade para fazer dentro de um sistema, né? Exato. E governar tudo isso aí por um período de tempo. Então, entrou para usar esse sistema por, sei lá, 1 mês, ele só vai estar lá 1 mês e vai ser retirado lá, saiu de férias, foi demitido, tudo. Sim. Toda essa logística. Fazer isso para eu, você e meia dúzia de pessoas aqui do estúdio é fácil. Agora, quando a empresa tem milhões de pessoas, né? Eu costumo dizer que passou de 50 já começa a virar um problema, dependendo do nível de maturidade e tudo mais. Então, se os softwares estão bem integrados, ainda é fácil, mas se você tem mais de um software, você tem Google, Slack, e mesmo para as empresas pequenas, tem Google, tem Slack e tem alguma coisa a mais, AWS. O SaaS da vida, mesmo né? uma estrutura SaaS pura cloud, passou de 50 já começa a ter um esforço para poder cuidar. Né? E hoje a AutoSeg consegue controlar tudo isso. A gente tem cliente de 50 a 50 mil. Eu digo, esses ambientes em nuvem, esses Slack, todos esses permissionamentos aí funcionam hoje tudo com integração, acho que via API, essas coisas. Muito bom, muito bom. Esses problemas, né, vamos dizer assim, as ameaças que hoje têm sido muito grandes nas empresas com relação a, por exemplo, muita senha, muito usuário vazado aí na Deep Web, Dark Web e tudo mais, né? Como é que o sistema de identidade ajuda isso, nessas ameaças que hoje tem aí no mercado? Hoje, a maioria dos eventos de vazamento são de ameaça interna. Então, o perímetro sumiu, né? Não existe perímetro mais, já sumiu. E ele foi para a borda das estruturas. Então vai lá na máquina do usuário final e tudo mais. Mas o problema principal de vazamento hoje é acesso concedido indevido. Quem deveria ter acesso... Quem não deveria ter, tem o acesso aí consegue ler aquele banco de dados. Né? Principalmente porque a visão de vazamento ela é de acesso ao dado, a leitura. Né? Então, antigamente, todo mundo se preocupava assim, eu tenho acesso de gravação? Então é preocupante. Acesso de leitura? Então não é problema. Aí veio o PCI, né? E começou a ser problema acesso de leitura num certo banco de dados, que era único.
né? Agora, eu costumo dizer, quando a gente fala de LGPD e vazamento de dados de cliente, pega o PCI mais Sarbanes-Oxley SOD e eleva ao quadrado, é mais ou menos isso, porque no PCI todo mundo botou num banco num lugarzinho só, encriptou o dado, encriptou com REST, botou só acesso nos sistemas que batem lá, 1 ou 2, né? E controlou o acesso de admin, já ficou bem restrito. Agora a gente tem base de cadastro de usuário espalhado para um monte de lugar, duplicado às vezes. Então, esse cenário, então, para cuidar do acesso a essas estruturas, você tem ambientes que são complexos e eles estão distribuídos. Então, você tem que ter uma estrutura e para gerenciar que não adianta fazer ela pontualmente, ela tem que ser contínua. Tem que ser uma estrutura de gestão de identidade, tem que ser planejada para ser implantada e ela ser mantida no longo prazo. Isso é um processo, né? É um processo. Então, o grande ponto aí das fraudes hoje vem de dentro. E vem de dentro nem é porque tem acesso de admin, às vezes acesso de usuário normal, que deixou acumular com conteúdo de acesso ou que tem algum ponto que está frágil na gestão de acesso dele. Então, por exemplo, aquele lugar lá não devia estar em muitos grupos, mas aí você foi lá e deu puxou um grupo do AD para dentro de um local que dá acesso daquilo, ou pôs uma permissão dentro de um certo grupo, mas tem impacto para outra, ou tinha mais de uma camada de proteção, e aí aqui estava fraco, e aí você abriu sem querer essa camada aqui. Então, eu tenho um diretório num servidor, mas o servidor não está só numa rede isolada. E aí, de repente, precisa de um acesso rápido para ele, abre uma porta nesse servidor, ele cai numa outra rede, está disponível lá com um share aberto, não pode ser visto. Então, a complexidade principalmente do controle de acesso para vazamento de dado de cliente, ela está nesse contexto. O dado de cliente sempre foi uma coisa que, tirando o cartão de crédito, que já é problema há muitos anos, mas que teve solução muito particular, porque é um tipo de dado pequeno, fraco, um campo, vamos dizer assim. Fraco, né? Fácil de controle. E a gente passa agora, por exemplo, para histórico de comentário dentro do cadastro médico de uma pessoa. No prontuário médico. No prontuário médico, por exemplo. Então, tem o desafio da autorização, ela se espalhou. E a conta de acesso interna hoje é o... Eu costumo dizer isso, a gente tem um curso de formação de CISO, né, e tem algumas matérias que falam sobre controle de acesso, né? E tem um exemplo que eu dou muito, né, que é aquela da enfermeira, né? Então a enfermeira ganhou acesso ao sistema para poder ter acesso ao prontuário dos pacientes, mas ela de fato não precisa ter acesso a todos os pacientes. Ela precisa ter os pacientes ao qual ela atende. Sim. Né? Então, veja a granularidade que você tem que ter no sentido de dar o permissionamento para ela. Então, a enfermeira vai lá, tem o horário dela de trabalho, então ela não pode acessar isso no horário que não é o trabalho dela, se fizer correto. Né? Então, a enfermeira tem que chegar lá, deu o horário de trabalho, ela vai ter acesso à informação dos pacientes dela. Sim. Né? E não de todos os pacientes que estão no hospital, né? Porque ela teria informação além do necessário, que é o que diz a própria LGPD, não pode dar acesso além do necessário por função que ela está tendo. Sim. Aí você vê, né, como é que uma empresa consegue fazer a gestão disso, ou a governança de tudo isso, né? Sim. Esse turnover que tem também, né, nesses ambientes. Isso é uma cura, né? Então precisa ter ferramentas para ajudar. Aqui é Dario Caraponari, apresentador do Be Strong Cast, um oferecimento de Strong Security Brasil. Se você achou esse vídeo interessante, compartilhe com seus amigos. Dê um like, clique no sininho para receber as novas notificações e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Te vejo na próxima. Um abraço.